Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus, nesse dia, possa transmitir a sua graça na vida de cada um dos ouvintes. Mais uma vez, eu quero trazer aqui uma palavra de consolo, de exortação e de ânimo para a tua vida e para a nossa vida. Deus tem colocado uma palavra no meu coração nesse dia, através da sua palavra. Enquanto orava, Deus me transmitiu essa palavra e eu quero trazer para os nossos corações. A palavra que eu quero trazer está em Salmos, número 43, e o verso 5, somente a primeira parte, por enquanto, que diz assim: Porque te abates, ó minha alma, ou porque estás abatida, ó minha alma. Quero dizer a você nesse dia que a nossa alma várias vezes se encontra abatida. Às vezes nós nos deparamos e vemos que a nossa alma ela está abatida. Por que a nossa alma se abate? Vou mostrar nas Escrituras pessoas que tiveram a sua alma abatida. E muitas vezes a nossa alma se abate, em primeiro lugar, porque nós sofremos decepções em nossa vida. Sofremos frustrações na nossa vida. E eu quero te dizer algo nesse dia para a tua vida. E as frustrações e as decepções, elas sempre vêm de dentro de casa. Ou seja, elas sempre vêm do nosso ciclo que nós achamos que seja um ciclo íntimo, ou muitas vezes trazemos esse ciclo para a nossa vida como familiar. E daí somos decepcionados. Por isso, eu quero passar pelas Escrituras aqui e dizer para você que se você está passando por isso, se a sua alma nesse dia está abatida, você não é o único e também não será o último, porque aqui no mundo sempre sofreremos decepções e frustrações. Mas como o salmista disse: porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Vamos passar por algumas passagens bíblicas. Quero lembrar a você que José também, dentro da sua própria casa, no seu ciclo familiar, foi humilhado e desprezado ao contar o seu sonho. E os seus irmãos os chamavam de sonhador. E pegaram José por um tempo, jogaram José numa cisterna ou num poço. Mas os sonhos de José não eram sonhos de José, mas eram sonhos e projetos de Deus. Quando Deus tem sonhos e projeto na vida de alguém, não pode ficar enterrado dentro de um poço. Mas hoje nós encontramos tantas pessoas que por decepções e frustrações têm jogado os seus sonhos, os seus projetos dentro de um poço e não têm conseguido tirar. Mas Deus, nesse dia, está trazendo uma palavra para a tua vida. Desenterra os teus sonhos e os teus projetos. E levante a tua cabeça, pois o Senhor é contigo. Outro exemplo que nós temos também é de Davi. Davi também foi desprezado dentro do seu ciclo familiar, diante dos seus irmãos. Pense quando Samuel vai ungir Davi e é formado um banquete para a unção, para ser recebido. O próprio pai, o próprio irmãos, não se lembram que lá no campo, pastoreando ovelha, existe um filho, existe um irmão, existe alguém da família. E Davi, quando vai lutar também com o gigante Golias, é criticado pelo seu irmão.
Ou seja, as decepções, as frustrações, vêm exatamente daqueles que muitas vezes você pensa que poderia compartilhar os teus projetos, que poderia te apoiar nos teus sonhos e nos teus projetos. E daí, meu amado, o que acontece diante de uma situação dessa? Com certeza, se nós olharmos para isso, a nossa alma vai se abater, a nossa alma vai ficar abatida. Outro exemplo, amado, é do próprio Cristo, do próprio Jesus. Jesus multiplica pão e peixe, a multidão fica feliz, alimenta a sua carne, a sua vida material. E depois essa multidão começa a seguir Jesus. E num dado momento Jesus olha para essa multidão e dizem para ele: vocês não estão me seguindo pelos sinais e pelos milagres. Vocês estão seguindo porque eu dei pão e peixe para matar a sua fome. Ou seja, a multidão estava seguindo Jesus, não pelo que Jesus é, ou era no tempo em que ele estava caminhando, mas porque Jesus tinha o poder de dar a providência do pão, do peixe, e eles voltariam a ter fome. Então eles iam precisar de Jesus, para que Jesus multiplicasse o seu pão e o seu peixe novamente. O que eu quero concluir com isso? Que muitas vezes nós somos seguidos, muitas vezes nós somos aceitos, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós podemos proporcionar às pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós não conseguimos mais proporcionar aquilo que as pessoas esperam de nós, então daí nós somos desprezados e frustrados e sofremos uma grande decepção. José passou por isso. Davi passou por isso. Jesus também sofreu. Só que Jesus conhecia e conhece o coração de todos. E logo que Jesus viu a multidão, Jesus já logo conheceu os seus corações. Não estão seguindo pelo que eu sou, mas por aquilo que eu posso dar. E hoje nós ficamos frustrados, porque muitas vezes nós criamos uma expectativa na mente das pessoas. E quando essa expectativa ela não é suprida, então daí as pessoas não lembram, não te recebem, e muitas vezes somos desprezados, como eu já disse no início da mensagem, dentro da própria casa, como foi José, como foi Davi e como foi Jesus. Jesus foi desprezado pela sua própria família, foi desprezado dentro da sua casa, dentro do lugar onde ele morou, na cidade que ele passou a sua infância. Quando ele volta lá para pregar a palavra, ele é desprezado e não é aceito. Muitas vezes, nós não somos aceitos por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós temos para dar. Mas Jesus Cristo nesse dia está consolando a tua alma e a tua vida. Se os teus sonhos e os teus projetos estão enterrados, desenterre hoje e coloque ele em prática, porque o Senhor é contigo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que esta palavra venha trazer conforto, porque eu tenho conversado com pessoas, o que eu estou falando aqui é experiência própria. Pessoas estão frustradas, decepcionadas, não com os de fora, mas com os de dentro. Nós temos esses exemplos nas Escrituras. Por isso vamos valorizar aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E, amado, não vamos sofrer depressão ou decepção, frustração, porque isto vai acontecer. Precisamos conhecer as pessoas que estão ao nosso lado. Que Deus em Cristo Jesus continue te consolando. Receba aí onde você está o abraço do Espírito Santo, o Consolador amado, aquele que consola, aquele que conforta. E eu te garanto, com toda a certeza, o Espírito Santo de Deus não traz decepção e nem frustração a ninguém. Receba aí o abraço do Espírito Santo, o abraço de Jesus nesse dia. Ele está te abraçando nessa hora e está te consolando e está respondendo a tua pergunta nesse dia, que é: por que te abates, ó minha alma? E eu te digo, espera em Deus, e a tua resposta virá. Curve a tua cabeça, quero orar por você nesse dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu oro pelas pessoas que ouviram esta mensagem.
Senhor nosso Deus, muitas pessoas estão frustradas, decepcionadas, Senhor, não com os de fora, mas com os de dentro de casa. Senhor, nesse momento eu oro para que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas e dê um abraço espiritualmente a cada um dos ouvintes dessa mensagem, e que nesse dia venha consolo, conforto, Senhor, para essas pessoas. Tire as pessoas que estão no poço, Senhor, aquelas pessoas que não têm mais força, fortaleça, fortifica. Senhor, a minha oração por salvação, libertação e transformação. Senhor, a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Deus em Cristo Jesus, abençoe teu dia.